O Brasil ontem se apequenou, e se apequenou pela voz do seu presidente da República. Aquele candidato que dizia ao Brasil que governaria com uma frente ampla, que olharia pelo futuro, sucumbiu, se agachou e permitiu, isso talvez seja uma das questões mais graves, que as novas gerações de brasileiros passem a relativizar de alguma forma países autoritários, ditaduras sangrentas. Senhor presidente, em junho de 2015, eu era senador da República, chefiei uma delegação de 8 senadores dos mais diversos partidos à Venezuela. Fomos lá visitar o líder político preso, Leopoldo Lopes, na prisão de Ramo Verde. Uma delegação oficial, fomos no avião oficial do governo brasileiro, comunicado ao governo da Venezuela. Então ninguém nos contou, nós assistimos de perto o clima que tomava conta da Venezuela, senhor presidente. Fomos impedidos de andar pelas ruas. O carro ou ônibus que nós ocupávamos naquele momento foi quase que virado por manifestantes que nos obrigaram a retornar ao aeroporto. Esse é apenas um símbolo pequeno, um exemplo do clima que tomou conta da Venezuela naquele instante, senhor presidente. Eu quero aqui dizer que transformar o que ocorre na Venezuela numa simples narrativa não engrandece o governo do presidente Lula, nem a história do presidente Lula. Pertenço, eu e Vossa Excelência, a um partido político que faz oposição ao governo, mas jamais fez e fará oposição ao país. Temos votado, inclusive, sob críticas dos nossos eleitores e apoiadores, matérias apresentadas pelo governo, porque são matérias que interessam ao Brasil, como o arcabouço fiscal, para dizer apenas a última delas. Mas não é possível nós nos calarmos quando vemos que um momento em que o Brasil poderia estar reocupando ou novamente assumindo uma liderança regional, tudo isso sucumbe, tudo isso se perde pela manifestação do presidente da República. A mesma ONU, senhor presidente, a quem o presidente Lula recorreu quando sofreu alguns ataques e foi condenado, disse, e é a ONU que diz, tortura, espancamento, asfixia, violência sexual, prisões arbitrárias, censura, repressão à imprensa, violações dos direitos humanos são as características que uma comissão da ONU colheu em visita à Venezuela. Portanto, senhor presidente, é preciso que essa Casa do Congresso Nacional, acima das questões ideológicas, repito para encerrar, acima de manifestações de posicionamento político a favor ou contra o governo, se una em defesa da democracia. Muitos daqueles que votaram no presidente Lula votaram porque viam nele alguém que poderia, sim, garantir a solidez das liberdades, da democracia, das nossas instituições, que alguns achavam que corriam risco com o governo que o antecedeu. E para essas pessoas, o presidente Lula deve uma resposta. Não é possível, senhor presidente, relativizar algo tão grave. São centenas de milhares de famílias de venezuelanos que sofrem hoje a perda dos seus filhos por simplesmente fazerem oposição ao governo Maduro ou ao governo Chaves. Portanto, a Comissão de Relações Exteriores, eu vou falar sobre esse tema ainda no plenário hoje, tem o dever, sim, de se manifestar. E faço um apelo aos inúmeros democratas que hoje apoiam o governo, que acima de apoios circunstanciais ao governo, existe um apoio ao Brasil, à democracia e à nossa instituição, às nossas instituições, que deve sempre prevalecer. Muito obrigado, senhor presidente.